boa tarde, minha Paraíba, no ar a partir de agora, o Rei de Verdade para você que está sempre ligado na programação da sua TV Arapuã. Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto, já lembrando que hoje à noite, logo mais, a gente tem o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Você vai acompanhar tudo esse confronto aqui direto, ao vivo e sem cortes pela tela da sua TV Arapuã Band. Os candidatos à Prefeitura de João Pessoa se enfrentando logo mais a partir das 10h15 da noite nesse debate aqui da TV Arapuã. Bom, simultaneamente essa disputa para prefeito aqui em João Pessoa, todo o Brasil, toda a Paraíba, a gente está acompanhando aqui no estado da Paraíba uma outra disputa, essa, enfim, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba, entre os advogados e advogadas paraibanas que estão disputando uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça da Paraíba. A gente tem trazido aqui alguns desses candidatos, desses nomes que estão se colocando aí como opção para compor a lista sextupla, que será encaminhada para o Tribunal de Justiça para a escolha aí de um novo desembargador ou de uma nova desembargadora. E hoje, no programa de hoje, dessa quinta-feira, a gente está com mais um nome aí, o advogado criminalista, professor, Dr. Breno Vanderlei, ele que foi secretário da Controladoria Geral do Estado, foi juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e agora está colocando o nome dele à disposição nessa disputa pela vaga de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. Dr. Breno Vanderlei, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rei de Verdade desta quinta-feira. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Para mim é uma satisfação muito grande essa oportunidade de poder estar aqui e falar para toda a Paraíba e trazer um pouco de nossa pretensão, inclusive para a função de desembargador que nós estamos concorrendo nessa eleição. Bom demais. Citei aqui algumas das suas funções que você passou ao longo dessa sua carreira jurídica. Como é que ela iniciou? Como é que você teve ali o primeiro momento e esse movimento de entrada no direito e, enfim, de forma resumida, poder caber aí quantos anos, né, de advocacia e quantos anos, dentro desse tempo todo, as funções que você ocupou? Isso, Luiz. Eu me formei em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e em 1996 no campus de Souza, ainda na UFPB, naquela época ainda. E de lá para cá retornei para Patos, né, onde iniciei minhas atividades como advogado criminalista ali. E já são 28 anos de trajetória na área criminal, mas cheguei a ocupar uma cadeira no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, na função de juiz, pela categoria dos juristas. Acredito que tive ali o maior tempo que um advogado pode ter tido como juiz do TRE. Foram 3 mandatos seguidos. Um mandato como juiz suplente, em que ocupei a cadeira interinamente durante 1 ano e 6 meses, com o término do mandato do meu antecessor, e logo em seguida fui conduzido para a titularidade e posteriormente reconduzido para essa função. De modo que eu passei no TRE basicamente 5 anos e 6 meses como juiz daquele tribunal. O maior tempo que um juiz pode ter passado naquela Corte de Justiça. Posteriormente, encerrada a minha atividade como juiz do TRE, retornei à advocacia, mas pouco tempo depois fui convidado a ser secretário do Governo do Estado, na Controladoria Geral do Estado, onde fiquei como secretário executivo do governo, até a minha saída agora para me lançar candidato na vaga do 5º Constitucional. E aí estamos nessa luta agora, né, percorrendo toda a Paraíba e levando nossa mensagem a todos os advogados paraibanos em busca da cadeira no Tribunal de Justiça. Você percebe aí, eu percebo aí que você tem uma pluralidade de atuação, porque advogado criminalista, ou seja, está ali com direito penal, membro do TRE, direito eleitoral, né? Muito especificamente a questão do direito eleitoral, estamos em ano de eleição, inclusive. Depois, Controladoria Geral do Estado, que é direito administrativo ali, né? Dentro, principalmente e basicamente nesse sentido. Como é que você abriu essa cartela aí? Geralmente, enfim, o profissional ele se especializa, né, numa determinada área. Como é que você abriu esse leque de pluralidade todo, doutor Breno? Isso, inicialmente porque no direito eleitoral, eu sempre fazia defesas em crimes eleitorais, né? Então, a partir do direito criminal eleitoral, eu terminei me habilitando ali para me candidatar ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas antes mesmo de ir para o TRE, eu já fui candidato a desembargador.
Ah, você já teve uma disputa? Já disputei a vaga cadeira. de quem? Justamente na época em que concorreu comigo o desembargador Zé Ricardo Porto. Zé Ricardo Né? Porto. O desembargador Zé Ricardo Porto assumiu, né, a cadeira como desembargador do TRE, no Tribunal de Justiça da Paraíba. E eu, pouco tempo depois, concorri a juiz do TRE, suplente, e terminei sendo nomeado pela presidente Dilma Rousseff. Então tive duas nomeações da presidente Dilma, tanto para a suplência e depois para a titularidade, e posteriormente fui nomeado pelo presidente Temer na minha recondução para o Tribunal Regional Eleitoral. Você pegou que eleições lá no TRE, doutor? Basicamente? Eu acho que... Chegou a pegar a eleição estadual, municipal? Uma eleição estadual e uma eleição municipal. Me parece duas eleições municipais e uma eleição estadual. Um bom tempo ali. Foi um bom tempo no Tribunal Regional Eleitoral, nessas três eleições. Né? E a experiência, vamos lá, de CGE, de Controladoria Geral do Estado, que é um órgão, enfim, que tem ali um acompanhamento, a importância de acompanhamento daquilo que é a gestão pública, né? E para poder acompanhar e controlar aquilo que seja eventualmente uma irregularidade, um excesso, um abuso ali na gestão pública. Que experiência foi essa também? Recebi o convite do governador João Azevedo e para mim foi um desafio novo, obviamente, né? Eu ocupei a cadeira como secretário executivo da Controladoria Geral do Estado e dividi a secretaria com o secretário titular, primeiramente o secretário Gilmar, que posteriormente foi ser secretário de Planejamento do Governo do Estado, e posteriormente foi sucedido pelo doutor Letácio Tenório. São ambos auditores de carreira. Né? E eu passei como secretário executivo a ter uma posição dentro da secretaria na qual eu tratava das questões internas da própria controladoria. E dividi essa função com o doutor Letácio Tenório, que passava a dar uma assistência às outras secretarias do governo, enquanto eu me ocupava com as questões internas da própria controladoria. E para mim foi um desafio, mas foi uma experiência enriquecedora. Agora, exatamente, doutor Breno, eu quero lhe perguntar exatamente sobre isso, depois dessa trajetória toda e com essas funções todas ocupadas aí, porque o senhor está querendo deixar tudo isso para poder colocar seu nome à disposição da classe, da categoria, para ser desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba? Luiz, eu sempre tive comigo um sonho de ser desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. Primeiro porque o Tribunal de Justiça da Paraíba é um dos tribunais de justiça mais respeitados do Brasil. Nós temos um tribunal de uma história fantástica, um tribunal que sempre foi um tribunal de vanguarda, que tomou decisões importantíssimas, que depois foram copiadas, inclusive, por outros estados. Então é uma grande honra para qualquer jurista, para qualquer magistrado, para qualquer membro do Ministério Público, se tornar membro, né, magistrado do Tribunal de Justiça da Paraíba. Em segundo, porque entendo que a minha experiência, ao longo desses 6 anos como juiz do TRE, me capacita e me trouxe aí uma gama, digamos assim, de entendimento e de conhecimento daquilo que um desembargador deve fazer. Eu digo que eu fui no Tribunal Regional Eleitoral o juiz que eu gostaria de encontrar, muitas vezes, em alguns lugares. Então, não há nenhum advogado no estado da Paraíba que possa dizer que me procurou no Tribunal Regional Eleitoral no tempo que eu estive lá e não foi atendido por mim no meu gabinete. Eu sempre tive um gabinete de portas abertas para todos os advogados da Paraíba. Todos os que me procuraram foram atendidos por mim e bem atendidos. Ou seja, eu procurei ser, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Eleitoral, aquele juiz que os advogados gostariam de encontrar. Você acha que é preciso fazer isso em todos os tribunais do país, esse gabinete de porta aberta por parte do julgador em relação à advocacia? Falta um pouco isso, doutor Breno, na sua militância? Exato. Falta muito disso. Né? Na minha militância são 28 anos de advocacia. Nesses 28 anos de advocacia, a maior reclamação que nós encontramos por parte do advogado é a dificuldade de acesso ao gabinete do desembargador. E o que significa o acesso do advogado ao gabinete? Não é que o advogado procure o gabinete do desembargador para ficar pedindo julgamentos nesse ou naquele sentido,
mas somente o acesso no sentido de que o advogado possa levar para o julgador aqueles aspectos que muitas vezes não são vistos pelo juiz. Então, um exemplo que eu trago no Tribunal Regional Eleitoral, muitas vezes fui procurado por advogados que queriam tão somente me apresentar um aspecto que era importante naquele processo e que eles entendiam que o julgador devia tomar conhecimento, porque era aquele aspecto justamente que ia fazer a diferença quando se fosse tomar a decisão. Então é somente isso. Eu nunca vi, quando eu estive no Tribunal Regional Eleitoral, nenhuma dificuldade de receber essa categoria, em receber os advogados. Sem nenhum prejuízo para a imparcialidade do julgamento. Não, nenhum prejuízo para a imparcialidade, pelo contrário, né? Muitas vezes o advogado, quando procura o magistrado, ele está ajudando no julgamento, né? Quantas vezes advogados estiveram no meu gabinete com a intenção de me mostrar determinado aspecto do processo, e isso me ajudou a julgar. Porque muitos aspectos, muitas vezes, podem passar despercebidos ao olhar do juiz. E é essa atenção que o advogado traz, como faz também na sustentação oral, né? Quando o advogado vai ao tribunal e faz uma sustentação oral da tribuna, ele está chamando ali a atenção para os aspectos que ele considera mais importantes para o julgamento da causa. E aquela sustentação oral, muitas vezes, faz com que o próprio relator, muitas vezes, mude seu posicionamento, ou mesmo chama a atenção para um outro magistrado que está ali, que passa a ver com outros olhos, pede vista do processo e às vezes traz um voto divergente, né? Então, se você me pergunta agora, por quê, ou o que lhe leva a buscar uma vaga no Tribunal de Justiça da Paraíba como desembargador? E eu digo, além da experiência que tive no Tribunal Regional Eleitoral, o que me encanta no tribunal é a possibilidade de discussão, a possibilidade de diálogo. Eu digo sempre que um julgamento num tribunal é diferente do julgamento do juiz. Isoladamente. Do juiz singular, né? O juiz julga sozinho na comarca dele, né? Ele julga ali sozinho, a decisão é completamente dele. Mas quando alguém recorre dessa decisão e essa decisão chega no tribunal, abre-se ali uma discussão. E a decisão ali é uma decisão democrática, né? Então, para você ter uma ideia, Luiz, a força que é de um juiz de direito é uma força muito grande, porque ele toma uma decisão sozinho, é necessário 3 ou 5 para poder mudar essa decisão. Agora, doutor Breno, você está aí muito claramente defendendo que uma das suas principais pautas nesse sentido é a da garantia da acessibilidade, né? Da acessibilidade dinâmica entre as partes, entre os advogados principalmente e o julgador. Mas que outros debates você tem levado quando você tem ali atrás de voto mesmo dentro da classe para os advogados? Porque a gente fica sempre curioso, o que é que um candidato a desembargador oferece ou garante, né, ou promete para a classe, para a categoria. Nesse sentido, você já está dizendo claramente, que é a história da acessibilidade de relacionamento. Ainda, Luiz, com relação à questão da acessibilidade, ela não se resume apenas no recebimento do advogado no gabinete, mas ela vai além. Quando eu digo ou afirmo em qualquer entrevista, como essa que faço aqui agora com você, ou nos escritórios que eu visito, há uma necessidade de que se aumente o número de magistrados no estado da Paraíba. Isso é acessibilidade, né? É uma forma de que se julgue mais rápido. Nós não podemos sobrecarregar um magistrado, por exemplo. Eu não concebo, por exemplo, que uma cidade, por exemplo, de 10, 20 mil habitantes tenha somente um juiz. Ou seja, é sobrecarregar essa A justiça pessoa. Não tem como ser célere ali. Não tem como ser humanamente célere. não... Exato, né? Ou seja, por mais esforçado que seja o magistrado, e na Paraíba nós temos excelentes juízes. Nós temos na Paraíba juízes que são altamente comprometidos com o judiciário. Mas mesmo assim, exigir que esse magistrado, um juiz numa comarca, que às vezes tem mais de 10 mil processos, julgue sozinho aquela quantidade de processos. Acredito que nas menores comarcas, pelo menos 2 juízes seriam necessários. E outros problemas também que nós enfrentamos no judiciário, né? Às vezes só há um juiz na comarca, e o juiz muitas vezes necessita tirar férias, e vem um outro juiz de outra comarca que fica acumulando, né? Então, como nós podemos pensar num judiciário que despache rápido, ou que dê à população decisões mais rápidas, se nós não temos juízes suficientes para isso? E tem havido uma mudança, né? Nós não podemos negar que os últimos presidentes do Tribunal de Justiça da Paraíba têm se esforçado, têm feito concurso para juízes, né?
Mas mesmo assim ainda é necessário mais juízes, porque me parece que quanto mais a sociedade avança, mais avançam também os conflitos. E esses conflitos precisam de resposta. Importante. Bom, tem 22 nomes que estão disputando essa vaga, 22 advogados, entre advogados e advogadas estão disputando essa vaga aí, desembargador do Tribunal de Justiça. Me corrija se eu estiver errado, me parece que 7 mulheres, 7 advogadas dentro dessa lista de 22 e 15 advogados. Me parece que a disputa entre os homens ela é um tanto quanto mais concorrida, porque você tem 15 disputando 3 vagas e 7 disputando 3 vagas em função da decisão da OAB de fazer essa paridade nessa lista. A lista é sêxtupla, mas serão incluídos os 3 mais votados entre os homens e as 3 mais votadas entre as advogadas. Você considerou essa decisão justa da OAB, doutor Breno? Ou você acha que ela gerou ali um equívoco desequilibrando o pleito, favorecendo advogadas em detrimento aí dos advogados? Eu fui um dos primeiros candidatos a me manifestar favorável a essa paridade. Primeiro porque é o próprio Conselho Nacional de Justiça que recomenda, há uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que comece a haver a paridade por parte dos tribunais, a fim de que se faça um resgate, inclusive histórico, né? Ou seja, por exemplo, no Tribunal de Justiça da Paraíba, de 19 desembargadores que nós temos apenas 3 mulheres. Ou seja, é um número muito pequeno comparado ao número de homens. Então eu entendo que seja necessária essa paridade. Isso em tudo, nos tribunais, na política também tem que ter, né? A lei de cotas está prevendo um pouco disso, né? E acho que essa é uma antecipação, ou já um início do que o futuro traz para a gente. A igualdade que a Constituição da República estabelece entre homens e mulheres. Então isso é muito importante. Me manifestei, sou favorável a isso. Acho que é uma forma mais democrática, inclusive, de se escolher. Lamento que o número de mulheres que tenham se inscrito seja tão pequeno em relação ao número de homens. Poderia ser também um número bem maior de mulheres. Mas são mulheres que estão concorrendo, que são excelentes nomes. Nós temos aqui na Paraíba excelentes nomes femininos concorrendo, como temos também bons nomes concorrendo nas vagas de homens. E acho que é pertinente também, Luiz, aproveitar aqui esse espaço para fazer um esclarecimento aos advogados. Muitos advogados perguntam se por conta da paridade... Ele é obrigado a votar em 3 homens e 3 mulheres. Exatamente, se é obrigado a votar em 3 homens e 3 mulheres. E é importante que se diga que não, né? O advogado tem direito a 6 votos. Ele pode votar em 6 homens ou em 6 mulheres, 4 homens, 2 mulheres, 2 mulheres, 3 homens, da forma que quiser. Só apontar um nome. Só apontar um nome. Se quiser escolher só um nome, escolhe só um nome. Se quiser votar só em uma pessoa, pode votar só em uma pessoa, né? Então é uma lista que se pode votar em até 6, né? Mas não há necessidade de se votar em todos. E no final, na apuração que será feita por urna, no Tribunal Regional Eleitoral, né? Os 3 homens que tiverem mais votos e as 3 mulheres que forem mais votadas comporão juntos a lista sêxtupla, que será encaminhada da OAB para o Tribunal de Justiça. Agora, doutor Breno, você está falando aí do seu diálogo com a classe diretamente, né, para chegar a compor essa lista sêxtupla. Mas essa é uma disputa de pelo menos 3 momentos, né, de 3 capítulos, né? Isso. Essa primeira entre os advogados, depois entre os desembargadores do Tribunal de Justiça e depois ainda uma indicação do governador. Isso. Quais são as suas armas para essas 2 últimas etapas, se vier a compor a lista sêxtupla e cair nas mãos dos 19 desembargadores e depois a lista tríplice na mão do governador João Azevedo? Que arma você tem aí já montada para isso, se passar da primeira etapa? Você responde daqui a pouquinho e vai rapidinho para o intervalo comercial. É 1 minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.